A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Amém. Por graça e bondade do Senhor, estamos aqui meditando na palavra de Deus, trabalhando um pouco, fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa, na manhã desse dia, mas sem perder o foco do que o Espírito Santo sempre quer nos ensinar. Em algum momento, em qualquer momento, o Senhor, o Espírito Santo está sempre querendo nos ensinar algo. E eu estava aqui a meditar na passagem de Jonas, o profeta fujão, né? É que a palavra de Deus vai nos dizer que quando Deus chama Jonas para levar uma mensagem para o povo de Nínive, diz a Bíblia Sagrada que Jonas pegou um navio contrário. Ele decidiu andar na contramão de Deus, né? Decidiu se opor à vontade de Deus. E nós sabemos quando nós nos colocamos como opositores da vontade de Deus, nós estamos sujeitos a sofrer as consequências da chamada. Estamos sujeitos a ser chamados na presença de Deus, porque o Senhor, Ele deseja que a gente faça aquilo que Ele ordenou que façamos. Se Deus te ordenou a fazer alguma coisa, não fuja. Se Deus te colocou num lugar para fazer algo para Ele, faça sem duvidar. No caso de Jonas, ele não quis fazer, ele pegou o navio Adramantino, tomou um navio para Tarsis, andando nos caminhos contrários do Senhor. Mas mesmo assim, Jonas foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Jonas foi alcançado pela bondade de Deus, pela longanimidade de Deus. Porque mesmo ele estando fugindo, mas Deus estava de olho em Jonas. Deus não perdeu Jonas de vista. Deus estava acompanhando os passos do profeta fujão. E nós vemos que, por outro lado, enquanto Deus prestava atenção, nos passos de Jonas, nos passos contrários de Jonas, Deus já tinha um plano. Deus tinha traçado um plano para a questão de Jonas ser resolvida da melhor maneira possível. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele desceu para Tarsis, quando ele desceu para aquele porão daquele navio, ele foi dormir, Ele foi dormir. Enquanto que ele dormia, os marinheiros estavam em desespero. Enquanto ele dormia, aqueles marujos estavam em desespero, estavam passando por um vento e uma tempestade lá fora do navio. E Jonas dormindo. Isso nos dá uma lição, do que Paulo escreveu a Timóteo, Desperta o dom que há em ti, que foi dado por imposição de mãos. Desperta o dom, porque quando nós dormimos, o sono da negligência, quando negligenciamos fazer
aquilo que o Senhor nos mandou fazer, praticamente nós estamos dormindo como Jonas. Enquanto os homens lá fora estavam em apavoro, enquanto estavam em situações difíceis, né? Como me faz lembrar Neemias, quando viu as condições, quando recebeu a notícia das condições do muro de Jerusalém, né? Quando chegaram e disseram, né? Disseram lá que lá em Jerusalém a situação estava alarmante, estava apavorante. E Neemias, como homem de Deus, foi chorar na presença do Senhor, não foi dormir, né? Como Jonas fez. Mas bem na verdade que ele dormia enquanto os homens estavam apavorados. E muitos dormem enquanto o mundo pede socorro. Enquanto muitas famílias estão aí pedindo socorro, muitos estão dormindo. Muitos não querem levantar para fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. E o Senhor está dizendo para mim e para você que Ele pode cobrar, né? Ele pode cobrar para fazer você voltar, para nos fazer mudar de opinião, né? Para nos fazer mudar de rota, para nos fazer sair do patamar do orgulho, para nos fazer sair do patamar da prepotência. O Senhor, Ele nos avisa, né? Se você não mudar a rota, eu vou mudar, né? Eu vou mudar a rota, para que seja feito de conformidade com a minha vontade, diz o Senhor. E ali, enquanto Jonas dormia, né, a tempestade acontecia. Enquanto a igreja dorme, o mundo está sofrendo as consequências do pecado. Enquanto os obreiros dormem, né, a cidade, né, os jovens e muitas coisas estão sofrendo as tempestades da vida, né? E enquanto nós cruzamos os braços, né, vidas estão sendo ceifadas. E é necessário, irmão, trabalhar para o Senhor, né? Sentar em uma tribuna de uma igreja, colocar uma gravata e um terno bonito, tudo isso é decoroso e é bom. Congregai os vossos santos, né? Mas a obra de Deus não se resume a isso, não. A obra de Deus está fora das portas, né? A obra de Deus está lá fora. É lá que nós precisamos unir as nossas forças, irmãos, para buscar as almas, né? Para buscar as almas perdidas, para fazer a obra de Deus, né? Bendito seja o nome santo do Senhor. E o Senhor conta com você. O Senhor conta, sabe por quê? Quem tem a palavra da salvação, quem tem a palavra da libertação, quem tem a palavra da revelação da vontade de Deus é a igreja, sou eu e é você. Nós que estamos patenteados, nós que fomos chamados, né, para fazer esta tão grande obra para o Senhor. E se nós dormirmos, se nós negligenciarmos isso, as vidas vão sofrer como estão sofrendo. As famílias vão sofrer como estão sofrendo. A cidade onde nós moramos, né, irá sofrer se a gente cruzar os braços, se a gente não quiser fazer nada e dormir, né? Mas aos dorminhocos o Senhor está dizendo que Ele vai despertar. Ele vai despertar da sua forma, da sua maneira, para que se cumpra a vontade dEle na minha e na sua vida. Porque quando Deus chama um homem e quando Deus chama uma mulher para fazer, é comigo que Ele conta, é com você que Ele conta. Tinha um monte de profeta para ser usado, né, para ir pregar a Nínive. Tinha um monte de pessoas, mas Deus quis contar com o Jonas. É com você, Jonas, que eu quero contar, né, o filho de Amitai, o filho da verdade. Porque nós somos filhos da verdade. Nós não somos filhos da mentira. Nós somos filhos da verdade. Louvado seja Deus. Então, enquanto Jonas dormia, a tempestade acontecia, né, e alguém teve uma ideia de ir lá no porão e encontrou aquele homem dormindo. E aí sai a pergunta. E a pergunta sempre é boa, né? As perguntas que Deus faz para nós nos traz uma reflexão. A maioria das perguntas de Deus é para que haja uma reflexão, é para que a gente se desperte. Lembra
numa das primeiras perguntas da Bíblia, lá em Gênesis 3:15, né, 3:9, mais ou menos ali, onde o Senhor pergunta: Adão, onde é que você está? Cadê você, rapaz? Nunca mais lhe vi, você sumiu, né? Cadê você? Aonde você está? Então, Deus, ele pergunta para que haja em nós uma reflexão. Cadê você? O mundo aí fora está acontecendo a tempestade, né? Aí o mundo lá fora está aí, as vidas sendo ceifadas. Cadê você? Né? Então Deus pergunta para Adão onde ele estava, não que Deus não soubesse geograficamente onde ele se encontrava, emaranhado dentro dos matos, escondido atrás de folha de figueira. Deus sabia sim, Deus sabia, porque Deus sabe aonde eu estou, como eu estou, né? Deus sabe onde eu moro, Deus sabe onde você mora, Deus sabe o que eu penso, o que você pensa. Ninguém esconde nada de Deus. Deus é onisciente, onipotente e é onipresente, né? Então Deus apenas queria que Adão se apresentasse a ele, que Adão desse uma resposta coerente à sua pergunta, né? E uma pergunta foi feita para Jonas. Os marujos, né, lá daquele navio, aqueles homens, eles perguntaram: de quem é você, rapaz? Né? Quem é você? Talvez Jonas não perdesse a noção, né, de quem ele era. E muitos de nós, às vezes, perdemos a noção de quem somos, né? Nós somos servos de Deus. Nós somos servos de Deus chamado para fazer uma obra, irmão. Desperta, meu irmão. Nós fomos chamados, não é para enfeitar a tribuna, não. Nós fomos chamados para uma obra nessa terra, né? Enquanto vivemos, nós temos que fazer essa obra. Nós temos que fazer, temos que sair, temos que pregar o Evangelho, temos que evangelizar, temos que discipular, temos que fazer isso como igreja, como povo que sabe quem é. Nós sabemos, né? Paulo diz assim: eu sei, né? Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que estou fazendo, né? E nós sabemos. Mas Jonas parece que perdeu a noção da sua identidade. E quando o homem perde a noção da sua identidade, quando o homem perde a noção do que ele é, né, do tamanho que ele é, como Davi chega lá, lá no vale de Elá, né, estava lá Israel, sem saber quem era ele, sem saber quem era Israel. Eles mesmos não sabiam o poder que existia nele, e eles tremiam quando o filisteu pisava os pés no arraial, né, e dizia: tem homem aí para lutar comigo? Eles tremiam. Sabe por que tremiam? Porque eles não sabiam, eles perderam a identidade de quem eles eram, do poder que exercia dentro dele, porque a Bíblia diz em Efésios que há um poder que em nós opera, né? Há um poder que em nós opera. O Senhor nos deu poder. O Senhor disse: eis que eu vos dou poder. Eu dou poder para vocês para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal, absolutamente nenhum mal vos fará. Aleluia. Então Jonas perdeu a identidade de quem era, porque os homens perguntaram: quem é você, rapaz? Você não está sabendo quem você é? De onde é que você vem? Né? E de onde é que hoje Jonas vinha? Jonas vinha de uma desobediência. Jonas vinha de um caminho de desobediência, irmão. Desobedecer a Deus nunca é bom, nunca será bom, né? Nunca será bom desobedecer ao Senhor, desobedecer o chamado, desobedecer às suas ordens, desobedecer à sua voz, desobedecer às suas ordenanças, desobedecer às suas leis, desobedecer à sua palavra. Não, nunca, o homem não sairá bem se ele desobedecer às ordens, né, ao chamado, aquilo que Deus tem para fazer para conosco. Não irá bem. Então os marujos perguntaram: quem é você? De onde você vem? Quer dizer, as perguntas eram reflexivas. Cada pergunta daquela requereria uma resposta coerente, ao qual o Jonas ficou atônito, né? Ficou atônito
tanta pergunta necessária, porque as perguntas às vezes são necessárias. E eu aproveito para perguntar para mim mesmo, né? Quem sou eu? Quem sou eu diante de Deus? Né? Quem sou eu? Deus deu testemunho de Jó para Satanás, né? O Senhor disse assim, tem visto o meu servo Jó? Você tem visto o meu servo Jó? Então Deus, Ele sabe quem nós somos e nós sabemos quem somos diante de Deus, né? Os filhos de Cefas, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando intentaram expulsar um demônio lá de um rapaz, os próprios demônios falaram na boca do rapaz, nós sabemos quem é Paulo, né? Nós conhecemos, né? Satanás sabe quem somos, né? Deus sabe quem somos e Satanás sabe quem somos também. Então a pergunta é reflexiva dos marujos para Jonas, naquela situação catastrófica, né? Um homem em desobediência, um homem colocando em risco a sua própria vida. Em desobediência, o homem coloca em risco a sua vida, coloca em risco as pessoas que estão em sua volta, coloca em risco a sua família, coloca em risco o seu ministério, coloca em risco a chamada. O homem de desobediência, ele coloca em risco tudo, né? Então, os homens perguntaram, quem é você? Quem você é? De onde é que você vem? Né? Aí a outra pergunta que impactou o coração de Jonas foi quando eles perguntaram, qual é a tua ocupação? Quem é o teu Deus? Né? Quem é o teu Deus? Então, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era o Deus de Jonas, é o meu e é o seu Deus. Mas parece que Jonas esqueceu, né? Esqueceu que ele servia ao Deus Todo-Poderoso, que tinha um projeto, um plano de levar ele à cidade de Nínive para pregar contra aquela cidade. Mas ele não reconheceu o Deus que servia, não reconheceu a Deus que servia e foi em direção contrária à vontade de Deus, e as consequências foram essas. As consequências foram essas, né? E ali a pergunta que não quer calar, né? Uma pergunta que nós precisamos fazer. Foi os homens que fizeram a Jonas, mas nós precisamos fazer essa pergunta e responder a nós mesmos. Qual é a nossa ocupação? Os homens perguntaram a Jonas, qual é a tua ocupação, rapaz? Né? E ocupação, irmãos, diga-se de passagem, ocupação na obra de Deus é diferente de cargo, né? A pessoa pode ter um cargo e não fazer nada para o Senhor. Apenas a ocupação dela ser apenas sentar numa cadeira ao domingo, atrás, né, em cima de um altar, né? Então a ocupação vai muito além do cargo. Ali veja lá que não foi perguntado, qual é o teu cargo em Israel? Não, os homens perguntaram, porque a pergunta é reflexiva, qual é a tua ocupação, rapaz? Né? Qual é o teu trabalho? Você trabalha para quem? Né? E nós sabemos que ele, queira ou não, Jonas trabalhava para o Senhor. Aleluia. E ele precisava estar ali fazendo a vontade de Deus, mas estava num lugar distante, né? Então o que foi feito foi para não dar a perda total dos danos, né? Ele mesmo disse, me jogue no mar, porque tudo isso aí, todas essas coisas que estão acontecendo, é por causa da minha desobediência. Então, aí começa o trabalhar de Deus na vida de Jonas, a partir desta fala. A partir da hora que Jonas reconhece que a culpa é dele, e não de ninguém, a partir do momento que ele reconhece que toda aquela tempestade, todo aquele vento que estava batendo naquele navio, a aflição daqueles homens estava sofrendo, era por causa da sua própria desobediência. Ele reconheceu isso, e a partir do momento que o homem reconhece isso, é a partir do momento que Deus começa também a trabalhar o livramento.
É a partir desse momento que é o momento que Deus começa também traçar o projeto, né, de libertação, traçar o projeto de salvação. Agora, mesmo Jonas sendo lançado no mar, mas Deus já tinha providenciado um grande peixe para não deixar Jonas morrer, porque Jonas se arrependeu, né? Jonas se arrependeu com certeza. No capítulo 2, né, quando o grande peixe o traga ele, né, o peixe que Deus providenciou não foi para matar Jonas, não. Jonas morreria se Deus não tivesse enviado o peixe, o grande peixe. Aí sim, Jonas não ia suportar, né? Nenhum homem com um grande poder de apneia poderia suportar aquele mar bravio, né, por muito tempo. Não, o grande peixe foi a providência de Deus, foi o projeto, o plano de Deus. A grande baleia começou a fazer parte do projeto de salvação de Jonas, né? E o grande peixe engoliu a Jonas e ele ficou ali por 3 dias, né, e clamou. Dentro do ventre do grande peixe ele clamou ao Senhor, né? Ele foi só lembrar de Deus naquele momento difícil, mas pelo menos lembrou, né? Pelo menos lembrou, né, da sua desobediência, lembrou que ele tinha tomado o caminho errado, lembrou que ele tinha desobedecido ao Senhor, e ele começou a clamar do ventre do grande peixe, e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jonas. Deus ouviu o clamor de Jonas. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. E fez com que o grande peixe, né, vomitasse a Jonas em terra firme, né? E o que nos ensina aqui é que entre o homem e um animal, em relação à obediência, o animal se sobressaiu, né? Porque Deus falou com Jonas e ele tomou a direção errada. Deus falou com a baleia e Deus... a baleia, tem uma maneira de falar baleia, mas algumas traduções não oferecem o nome do animal, né? Fala-se grande peixe. Mas de certo é que Jonas não obedeceu à voz do Senhor. Quando Deus mandou ele a Nínive, ele tomou a direção errada. E o grande peixe, quando Deus falou para ele vomitar Jonas em terra firme, aleluia, o grande peixe obedeceu à voz de Deus. Então não sejamos como os animais, né, que não têm entendimento, né, que não têm raciocínio lógico. Nós temos raciocínio lógico, nós temos inteligência, nós temos consciência, né, consciente de inteligência, o QI, nós temos tanta coisa que o Senhor colocou dentro de nós, né, o siso, né, para a gente entender e compreender a sua vontade. Então não sejamos, né, como os animais, né, que precisam de cabresto, né, para conduzir daqui para acolá. Não, quando Deus falar, a gente tem que obedecer, né? Deus não se importa com sacrifício se não há obediência, né? Porque é melhor obedecer do que sacrificar, né? Não façamos sacrifício de tolo. Então, quando Jonas foi vomitado em terra, aí ele tomou o rumo da cidade da qual Deus tinha direcionado. Agora ele foi fazer, depois de uma tempestade, depois de um vento que ele poderia ter evitado toda aquela situação, se ele, no momento que Deus falou com Jonas, se no momento que Deus falou com ele tivesse ouvido o Senhor, ele tivesse atentado para a voz de Deus, ele tivesse cumprido com as ordenanças de Deus, ele não teria passado por aqueles momentos que ele passou, desde a tempestade, desde o ventre. Porque imagine você, irmão, estar dentro de um ventre de um peixe por 3 dias, sem saber para onde estava indo, sem saber de nada, numa escuridão terrível. A Bíblia diz que as algas marinhas, né, sufocavam Jonas lá dentro do peixe. Quando o peixe engolia aquela água, aquelas algas marinhas, né, se envolvia. Imagina a aflição daquele negócio meloso, né,
em contato com a pele, com o corpo de Jonas, sem ele saber o que era. Eram momentos de aflição, eram momentos de treva, mas tudo isso por causa da desobediência a um chamado, por causa da desobediência do homem, né, a uma ordenança. Deus, quando nos mandar fazer uma coisa, faça, não temas, né? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Ainda que ninguém entenda, ainda que ninguém compreenda, ainda que ninguém aceite, ainda que ninguém concorde, né? Mas, aleluia, faça como Pedro, né? É melhor obedecer a Deus do que aos homens, né? É bem melhor a gente obedecer a voz de Deus. Então fica essa pergunta reflexiva: qual é a sua ocupação, né? Qual é a sua ocupação na obra de Deus, né? Cada um exerça, aleluia, chamado, né, que lhe foi dado. Cada um exerça o dom que Deus deu, mas não enterre os talentos. Não deixe ninguém enterrar seus talentos. E você também não enterre os talentos, mas usa os talentos, aleluia, faça jus ao que Deus lhe confiou, né? A ocupação que Deus te deu. Deus te colocou num lugar de honra. Salmo 113 diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que se inclina, né, para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o caído, e do monturo ergue o necessitado, e o faz assentar como príncipe, né? E Deus nos fez assentar em lugar de honra. Deus nos tirou de um charco de lodo, um charco horrível de lodo, né? Deus nos tirou do monturo, Deus nos tirou lá da carnificina, Deus nos tirou das drogas, Deus nos tirou da idolatria, Deus nos tirou lá de tudo que era ruim e nos colocou num lugar de honra. Nos deu os dons para ser usado, meus amados irmãos, para ser usado na terra, para ser usado na terra. Então, aleluia, não despreze o dom que há em ti. Olha a mensagem de Deus nesta manhã, nesse momento que eu vim aqui buscar a presença de Deus nesse lugar, pela minha e pela tua vida. E Deus nos dá uma mensagem nesta oportunidade: não despreze o dom que há em ti. Não despreze, faça, aleluia. Se você não sabe ainda o que Deus te chamou, se você não sabe a sua ocupação ainda, pergunte a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Né? O que é que o Senhor quer? O que eu posso fazer para o teu reino? Né? Eu, até contribuindo, irmão, você está fazendo a obra de Deus, orando, contribuindo, ajudando, aleluia, auxiliando. Louvado seja o nome santo do Senhor, abençoando quem está fazendo. Tudo isso é ocupação, aleluia. Tem pessoas que têm unção de rei. Sabe o que é unção de rei? É a unção, aleluia, que Deus dá, as finanças. Deus abençoa a vida financeira de alguém, para que alguém abençoe a outros na obra, aleluia. É que as pessoas não entendem, é que as pessoas não procuram entender. Mas a pergunta é essa: qual é a sua ocupação? Porque há uma ocupação. Qual é a sua ocupação diante de Deus? E nesse momento eu quero orar pela minha e pela tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, para que possamos nos fortalecer a cada dia para fazer a obra do Senhor, aleluia, porque vidas estão pedindo socorro, vidas estão pedindo socorro, famílias estão pedindo socorro nessa cidade, né? Em todas as instâncias que você imaginar, nós temos sido procurados, eu e minha esposa. Nós somos requisitados quase que todos os dias da semana. Temos algo para fazer na presença do Senhor, um pedido de socorro em relação ao que você pensar aqui. Tem alguém precisando, e nós estamos dizendo: aleluia, louvado seja Deus, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, aleluia, eis-me aqui. Eu não vou fugir da obra que o Senhor tem na minha vida. Eu não vou fugir, eu não vou correr, aleluia, louvado seja Deus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, aleluia. Maior é o que está em nós, é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus Cristo na nossa vida, nos capacitando, aleluia, com uma mensagem de poder, nos capacitando para ir visitar os hospitais, nos capacitando para fazer uma visita a jovens, né, que o inimigo tem enganado, tem tentado levar jovens ao suicídio nessa cidade, e Deus
tem, aleluia, nos honrado, aleluia, para orar, para que seja dado o livramento. Portanto, aleluia, qual é a tua ocupação? Né? Medita nesta pergunta que foi feita a Jonas, lá no livro de Jonas. Os marujos apavorados, todo mundo apavorado, porque o mundo está apavorado, aleluia, com todas as coisas que estão acontecendo, está apavorado e estão perguntando: cadê os servos de Deus? Cadê a ocupação dos homens de Deus? Onde é que eles estão? Estão escondidos? Nós não podemos ficar escondidos, não podemos ficar dentro de uma igreja, entre quatro paredes, meu irmão, né? Congregar é bíblico, congregar é bom. Congregar é bom e é bíblico, congregar os vossos santos, né? Mas a obra de Deus está lá fora, está nos hospitais, está nas casas, está nas ruas. A obra de Deus, ali o reino de Deus, ali, a Bíblia diz: sair pelas ruas, sair pelas esquinas, fazer a obra do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus, a todos que aqui estão conosco, a irmã Cleide, a irmã Nerilda, né, meu primo, meu irmão Marcondes Oliveira. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Compartilhe esta palavra, compartilhe esta live aí com outras vidas, né, para que possamos despertar do sono da negligência. Desperta o dom que há em ti. Não podemos dormir, aleluia. O único sono que a gente precisa dormir é o sono reparador, aquele sono lá de Pedro, né, que quando estava preso na prisão para ser morto no outro dia, Pedro estava dormindo, mas dormindo ali era confiante, dormindo ali com a tranquilidade, né, que até que se ele morresse, a morte era um veículo que o conduziria à vida eterna, né? Mas não podemos dormir o sono da negligência. Devemos sim descansar no Senhor, mas não dormir o sono da negligência, porque Jesus diz assim: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive preso e vocês não me visitaram. Eu tive nu e vocês não me vestiram. Aí os homens, naquele grande dia do juízo, quando eles estão sendo condenados porque usaram o nome do Senhor em vão, eles vão dizer: Senhor, quando é que nós te vimos com fome? Quando é que nós te vimos com sede? Quando é que nós te vimos nu? Como foi que nós te vimos doente? Né? E o Senhor disse: tudo que vocês deixaram de fazer, tudo, quando vocês não exerceram a ocupação de vocês, tudo que vocês deixaram de fazer, deixou de fazer a um destes meus pequenininhos. Então, que não possamos ser levados ao juízo de Deus, que possamos obedecer ao chamado do Senhor. Eu tenho certeza que você sabe, né, a sua utilidade na obra do Senhor. Você sabe que Deus te chamou para fazer a obra dele. Aleluia. Não sei se é pregar, não sei se é louvar, não sei se é evangelizar, não sei se é discipular. Eu só sei que Jesus subiu aos céus e deu dons aos homens. Deu talentos para ser usado. Não enterra os talentos, porque um dia o Senhor vai cobrar. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Deus eterno, Senhor da glória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, estou aqui, meu Pai amado, te agradeço por esta palavra, te agradeço por essa mensagem ao meu coração, que me despertou nesta manhã, Senhor, a fazer muito mais ainda, Pai amado, porque o que a gente faz ainda é pouco, Senhor, na tua presença. Mas em nome de Jesus nos capacita, envia os teus dons, Pai, para que a tua obra seja feita, Pai, com eficácia e com ousadia. Abençoa cada vida, cada irmão, cada irmã que irá ouvir esta mensagem. Abençoa em nome de Jesus seus lares, abençoa, Senhor, os pedidos de oração que são feitos, Senhor da glória, meu Pai, aleluia. Estamos intercedendo, Pai, por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão passando por um processo, Senhor, de provação, por aqueles que estão sendo, Senhor da glória, requisitados, Senhor da glória, para fazer a tua obra. Em nome de Jesus, acampa teus anjos ao nosso redor, toma nas tuas mãos a minha vida, toma nas tuas mãos a minha família, a minha casa, Senhor da glória. Oh Deus grande, Senhor da glória, Pai, levanta homens e mulheres, Senhor, aleluia, nesta cidade, Senhor, aleluia, para, Senhor, aleluia, que a tua palavra seja disseminada, para que teu evangelho seja pregado, para que vida se renda na tua presença. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e bom fim de semana e bom começo de semana para todos em nome de Jesus, amém.